Uhum. Bom, meu nome é Pedro Sanches, sou professor do curso de gravura, de artes visuais de gravura, na Escola de Belas Artes. Tá bom? Bom, não foi uma escolha tão definida assim, né? Na verdade, eu entrei na UFRJ como estudante de arquitetura, né? Essa é uma história que eu gosto de contar assim, para os meus alunos, principalmente para os calouros, né? Porque foi assim, é muito difícil, né? E acho que era mais difícil ainda, assim, na época que havia o vestibular, né? Que você escolhia uma ou duas opções que você ia fazer, né? Como carreira, né? Acho que hoje em dia o sistema está bem mais generoso assim com o jovem, né? E eu me lembro muito desse jovem que eu era, né? Então assim, no primeiro dia de aula do terceiro ano, né? Do segundo grau, de uma maneira bem característica assim da época, assim, a professora foi perguntando para cada um o que a pessoa ia fazer de vestibular, né? E eu estava lá atrás e tive tempo assim de tomar uma decisão, porque foi uma questão assim, eu falei, cara, eu vou responder alguma coisa. Eu não posso ficar com essa dúvida, sabe? E aquele tempo que demorou até chegar a minha vez, eu falei que eu ia fazer arquitetura, decidi aquilo e parei de pensar nesse problema, né? E nem sabia como é que era, se ia o vestibular e tal, mas enfim, não foi uma decisão tomada no desejo de não ter essa indecisão, sabe? E aí eu fiz o vestibular para arquitetura, passei, né, e cursei de fato 7 períodos de arquitetura, né? Eu entrei em 97.1 e, bom, né, fui chegando, teve um momento que eu fui um estudante de arquitetura muito feliz, assim, muito satisfeito da minha escolha, né? Eu comecei a estagiar, eu comecei a me interessar muito pelo que aquele curso estava trazendo, né? Mas isso foi se desvirtuando, de certa maneira, né? À medida que o meu interesse pela visualidade, né, começou a falar mais alto, e à medida também que foi chegando, né, esse momento do curso em que você vai lidando com aquilo que vai ser a tua futura carreira, né? Então, assim, a partir do quinto, sexto período, eu comecei a me sentir deslocado ali, né? A sentir que os meus desejos, assim, acadêmicos mesmo, né? E de interesses estavam me levando para outra direção, e foi um momento de muita ansiedade, né? De muita incerteza, né? Teve um momento assim, e eu comecei a ter um embate muito grande com a instituição, com o curso, com os professores, um embate mesmo, assim, de bater boca, sabe, de questionar, de tentar transgredir aquilo de alguma maneira, assim, né? E teve um momento que aquilo se tornou insustentável e eu saí, assim, né? Eu saí de uma aula, bati boca com o professor, levantei e saí da aula e eu olhei para mim e falei, bom, eu já sei que eu não estou mais aqui, não estarei mais aqui, né? Nessa época eu pintava, eu tinha começado a fazer um curso no Parque Lage, né, com o Orlando Molica, que era um curso que chamava da observação à expressão, que era um curso de modelo vivo, né, uma proposta a partir da observação do modelo, que os estudantes, né, que as pessoas lá fizessem um trabalho com um cunho expressivo, né? E aí eu tinha um quarto, né, na casa dos meus pais, morava com meus pais nessa época. Meus pais ficaram também ansiosos com essa incerteza, né, com essa mudança, né?
E, bom, eu já tinha desmontado a minha prancheta e começado a pintar dentro do meu quarto, né? Então, assim, eu não sabia, mas nem eles, mas era um caminho que já não tinha volta, né? Bom, eu saí e eu não decidi, não foi imediatamente, assim, fazer uma mudança para a Escola de Belas Artes. Eu dei uma volta, assim, né? Continuo dando, talvez. Mas eu fiz um vestibular para cinema, eu passei na Estácio, e quando eu fui me matricular, eu fui pleitear uma bolsa, mas estava lá na sala de espera para conversar com o diretor, e quando chegou a minha vez, eu levantei e fui embora. Eu falei, eu não vou entrar numa faculdade particular, por mais que eu acreditasse que eu tivesse chance de conseguir uma bolsa, né? E aí eu saí também e pensei, cara, não, eu vou tentar uma transferência, né, para a Escola de Belas Artes. Nessa época eu pintava, né? Meu primeiro interesse, assim, meu interesse, né, que me levou a abandonar a arquitetura, né, foi a pintura, assim, né? Eu tinha feito disciplinas de gravura aqui nesse ateliê, com o Marcos Varela e com a Adir Botelho. Mas era uma coisa que eu tinha experimentado como disciplinas da EBA, que eu tinha feito como estudante de arquitetura, né? Bom, mas na hora de fazer esse pedido de transferência, de mudança de curso, né, eu decidi fazer em gravura porque eu achei que ia ser uma oportunidade de eu frequentar, né, de eu estar num ateliê com equipamentos e com todo esse procedimento, né, que as técnicas, né, te oferecem, né, te convidam a esse convívio, que talvez eu não fosse ter, talvez aquela oportunidade, né, de ter isso. E foi aí sim, né, levando em consideração essas questões, que eu decidi fazer a mudança para o curso de gravura. Bom, só para amarrar, né, o sistema de ingresso na universidade, né, hoje em dia, ele é muito mais generoso porque você tem uma possibilidade de fluir pela estrutura que a universidade né, pela essa estrutura que é muito maior do que um curso, né? Então, assim, estudantes que entram como calouros têm ainda a possibilidade, já dentro da universidade, né, de escolher novamente, né, e mudar de curso. Porque é muito complicado você saber o que é um curso e ainda mais o que é uma carreira, né? Isso é mais complexo ainda, né? Mas o que é um curso, né, de fora. Então, eu acho que hoje em dia, né, o sistema como ele é feito, porque imagina um jovem que não entra, não passa no vestibular, na época que eu fiz era essa a questão, né, ele ou vai fazer de novo um curso pré-vestibular ou por próprio estudar, ou ele vai para o mercado, né? Então, assim, a maneira como a gente tem o ingresso, né, do jovem na universidade hoje em dia, garante esse passo determinante que é a entrada, né, dentro da universidade. Depois que ele está aqui dentro, como aconteceu comigo, né, tudo vai ser uma trajetória, né? Bom, mas quando eu entrei no curso de gravura, né, eu entrei ainda como um estudante que pintava, né, que estava interessado em pintura. E, de fato, durante 1 ano e meio, 2 anos, eu não entrei nesse ateliê. Eu fui fazendo, nessa época, os cursos, né, não só o curso de gravura, mas de pintura e de escultura também, eram segmentados em 2 ciclos, né, o ciclo básico e o ciclo profissional, a gente chamava assim, né? E enquanto eu estava fazendo as matérias, né, desse ciclo básico, que eram matérias teóricas e práticas de desenho, né, de plástica, matérias de história da arte, matérias de estética, né, eu estava no Pamplonão, que é o ateliê de pintura, né, praticando ali, né. Eu tinha feito uma disciplina com a Lourdes Barreto e eu
depois, para além dessa disciplina, eu continuei sendo orientado por ela. E foi essa primeira geração de estudantes com quem eu mantive um contato, né? Que é a geração dos meus pares, assim, né? Gustavo Espiridião, o Thiago Rachapita, o Carlos Contente, um pouco posterior, né? O Rafael Alonso, o Álvaro Seixas, o Hugo Royalec, né? Que entraram também um ano depois, né? E aí, na gravura, quando eu, depois de um ano e meio, né, comecei a fazer as disciplinas, né, comecei a frequentar os ateliês aqui do curso de gravura, né, o meu irmão, o João Sanches, que também se formou aqui, o André Miller, Flávio Vasconcelos, né, o Jefferson Nepomuceno, que hoje em dia está dando aula aqui também na EBA. Foram uma primeira geração assim, de artistas que jovens, né, como éramos, né, na época, com a qual eu mantive, né, e mantenho troca, né. Tinha uma galera que já estava aqui, né, que é o Alexandre Vogler, o Guga Ferraz, o Ducha, né, o Felipe Barbosa, uma galera que eu conhecia, assim, mas que eles já eram veteranos, já estavam meio que saindo, assim, da escola, né, e que depois, assim, já, né, como artista, assim, a gente foi manter um contato, assim. Bom, aqui no curso de gravura, né, a partir de 2002, eu comecei a frequentar assiduamente, né, os ateliês do curso de gravura, né. Esses professores que atuavam aqui foram muito importantes para mim, né. Marcos Varela, o Adir Botelho, né, e o Kazu Irra, né. O Adir Botelho se aposentou em 2002, 2003, né, e depois disso, a vaga dele foi ocupada por professores temporários, né? E em 2009, quando eu fiz o concurso, foi um concurso aberto a partir da vaga dele, né? O Marcos Varela, que foi meu professor, né? E com quem eu dei aula aqui durante anos, né? Nesse ateliê, até ele falecer. E a gente dava aula ombro a ombro aqui, né? E foi certamente, assim, a pessoa mais importante, assim, na minha carreira artística e profissional, né? E docente, né? Era um cara que tinha uma presença muito legal, um cara extremamente generoso, com o conhecimento que ele detinha, né? Um cara super low profile, assim, né? Mas um cara que sempre teve uma postura de artista, né? De um professor que é um artista, né? E que me ensinou muito em relação a isso, né? Porque não só em relação à sua linha de interesse, quanto em relação ao que é o limite, né, desse interesse. Né? Então, né, eu me vejo, enquanto eu estou dando aula, né, inúmeras vezes, né, que eu paro e falo, bom, agora eu estou falando como artista. Né? O que é uma pontuação importante, porque tanto diz respeito a interesses, né, e questões que são particulares para a minha pesquisa artística, né, quanto diz respeito ao limite dessa atuação, né? Que, como professor, você é convidado, né? E cabe a você expandir esse limite, né? Ou seja, entender que às vezes, né, o interesse de um estudante está indo para um lado talvez, né, oposto ao seu como artista, né? E que tudo bem. Né? Isso não é uma afronta a você,
né? E que se você puder colocar, inclusive, né, esse limite a essa pessoa, né, tanto mais generoso da sua parte, né? Eu acho que aqui na EBA, né, a gente tem essa situação que talvez seja o ponto mais forte da instituição, né? O fato da gente estar lidando diretamente com professores, né, que são artistas, que estão ligados, né, mesmo quando não tem uma atuação efetiva, prática, né, mas que estão ligados ao circuito e à discussão de arte, né? E o fato da gente ter a possibilidade de apropriação desse espaço, né? Eu acho que em outras instituições, aqui no Rio de Janeiro, né, você não tem isso da mesma maneira, né? Na Escola de Artes Visuais, Parque Lage, você não tem, na PUC você não tem, na própria UERJ, né, que também é uma universidade pública, mas que você não tem essa possibilidade esse espaço, né, aberto aos estudantes e aos professores, né, porque é meu espaço de trabalho, ainda é meu espaço de trabalho, né. Eu acho que a coisa que mais me fascinou, né, quando eu entrei na EBA foi essa questão do espaço, da possibilidade de apropriação, de uso, né, a apropriação é uma operação muito importante, é um momento que você subverte a imposição de um sistema, a princípio, um sistema de ordem, né? Então, quando é importante a gente fazer isso na nossa vida pessoal, na nossa família, entre os nossos amigos mais antigos, né? Porque às vezes você se vê sufocado, né? E você se vê sob a pressão da imposição de uma identidade, né, ou de uma situação qualquer que está sendo colocada para você como dada, né? Então, quando você se apropria, quando você toma isso para você mesmo, né, e você se entende ali, você faz daquilo um território que é seu, né? Então, assim, quando eu trago isso para as aulas, por exemplo, né, é no sentido da gente, a gente está numa instituição, né, essa instituição, ela implica, né, em posições, às vezes, impostas, né, tanto a estudantes quanto a professores, né. No momento que a gente toma para a gente, no momento que a gente consegue, né, ser capaz de tomar para a gente, né, esse lugar, né, ou seja, de se apropriar desse espaço, desse lugar, né, você está se construindo ali, né? E eu acho que é isso que a universidade pública oferece de transgressor, sabe? Porque quando o estudante passa a frequentar um espaço que é uma sala de aula, né, e fazer um trabalho que vai para além das demandas curriculares de uma determinada disciplina, e quando também o professor se permite isso, né, e permite que isso ocorra, né, a gente está fazendo uma coisa transformadora, né. As disciplinas podem atrapalhar muito uma faculdade, né, se a gente não souber subverter, né, transgredir esse espaço. E a transgressão é uma apropriação afetiva, uma apropriação tática, né, e construtiva, claro, né. A EBA, né, é uma instituição, né, que tem mutante, né? Imagina, que é a Academia Imperial de Belas Artes, né, fundada em 1816, né, com um programa estético
político, né, e pedagógico muito claro, né? E ela passa por uma primeira transformação, um primeiro processo de transformação, né? Quando todo esse projeto pedagógico, né, classicista, né, academicista, é confrontado por professores e estudantes, né, que se identificam, né, com uma linguagem moderna, né? Isso foi um confronto e tanto, né? A gente tem relatos incríveis, assim, inacreditáveis, né, de conflitos, né, de exposições de estudantes com uma postura moderna, né, sendo, né, depredada por professores, efetivamente depredada, invadida e, né, vandalizada por estudantes e professores de uma tendência academicista, né? Isso ocorreu durante décadas, né? Eu viajo, né? Eu fico refletindo que a ruptura moderna é uma ruptura parcial, né? Porque se por um lado, né, todo aquele cânone, né, acadêmico é questionado, né, e afastado, né, por outro, há uma continuidade no sentido do fazer, da técnica, né? Então, assim, a partir de um momento que o estudante domina, né? Essa palavra é muito interessante, muito usada, né? Tecnicamente, um fazer, né? Ele é também convidado, e aí então essa parte é a parte da continuidade, né? E a parte que seria a ruptura, né? Mas ele é convidado desde o início a se expressar subjetivamente, né? A gente tem relatos lindos, assim, por exemplo, da Isa Aderne, né, que frequentou o ateliê de gravura, né, na Escola Nacional de Belas Artes, quando era hoje o prédio do Museu Nacional de Belas Artes, né, e ela tendo aula com Oswaldo Guilde, né, que foi professor do curso da Escola de Belas Artes, foi professor da cadeira de estilogravura, né, na Escola de Belas Artes. E ela dizendo que ele tirava o paletó, entrava na sala, tirava o paletó, arregaçava a manga da camisa e sentava, botava o avental e sentava lado a lado dos estudantes, né. Isso é uma postura extremamente transformadora, né, e subversiva, né, no sentido de uma horizontalidade entre professor e estudante, né, e de uma troca de ideia entre artistas, né, professores artistas e estudantes artistas, né. De certa maneira, né, eu posso dizer que a formação que a minha geração teve aqui foi uma formação muito voltada num entendimento moderno do fazer, né, artístico, né? Ou seja, a gente tinha uma estrutura curricular subdividida entre ciclos, né? Toda uma parte teórica e preparatória, né, sendo oferecida aos estudantes anteriormente, e um momento posterior em que o estudante seria convidado a frequentar os ateliês, né, do seu curso, seja escultura, pintura ou gravura, e desenvolver um trabalho autoral, né, a partir desse domínio, né, desse confronto, desse domínio da técnica, né.
Essa foi a estrutura, né, pedagógica na qual eu me formei, né. Hoje em dia, a gente vive uma segunda, né, uma segunda onda de transformação, né? A gente tem vivido isso, que é todos os desafios, né, e questões, né, de uma prática e até mais do ensino, né, de arte contemporânea. Agora, isso não se dá num vazio, isso se dá nesse espaço, esse espaço que carrega esse lastro histórico, né? E aí é uma questão, né? Não sei se a gente for discutir isso, acho que vira uma outra série de entrevistas, né? Como trabalhar, né? Como dentro desse espaço, dessa estrutura, pensar e praticar, né, a arte contemporânea, né, a pintura contemporânea, a gravura, dentro de um contexto, né, da arte contemporânea. Quando a gente entrou no curso de gravura, eu e meu irmão, assim, foi muito legal ter estudado junto com meu irmão aqui, né? E eu vinha do curso de arquitetura, e meu irmão vinha com uma trajetória similar. A gente entrou na EBA através de mudança de curso, né? E a gente entrou com muita vontade de fazer as coisas, né? No momento em que esse meio o circuito de arte profissional ainda era muito menos, muito mais raso do que é hoje em dia, né? Você tinha grandes galerias com grandes artistas e você tinha toda uma geração que na verdade antecedia a nossa, né? De artistas formados por uma universidade que estava muito forte, né? Que estava se fortalecendo muito, né? E que não tinham tanto aonde escoar essa produção, né? Então foi uma geração assim que meio que construiu, né, a sua própria maneira, né, ou colaborou, né, para a construção desse circuito, né. A EBA começou a ter a produzir uma Bienal, né, com uma pegada de uma Bienal de uma exposição de arte contemporânea, né, nos moldes, né, de um evento artístico profissional, ou seja, com um edital, né, com um tema, com uma proposta que os estudantes tinham que aplicar, né, para serem selecionados, com uma banca de seleção, né, e eu participei de algumas exposições dessa, né, no Centro de Arquitetura e Engenharia, ali no Catete, né, me lembro de algumas edições que foram lá, né. Mas fora isso, eu e meu irmão, a gente produzia os nossos próprios eventos, sabe? A gente produzia uma exposição que era individual, porém coletiva, né? Nossa, a gente conseguiu um apoio, aquela coisa, né? Aquela cara de pau de jovens, assim, a gente ia pedindo apoio para as pessoas, e conhecidos e amigos, né? Conhecidos dos meus pais, assim, então a gente conseguiu um apoio de uma van que saiu aqui do ateliê para levar o pessoal para a Barra da Tijuca, lá numa galeria da Estácio de Sá, né? Nessa época, o IBEU, né, a galeria do IBEU, teve uma importância muito grande, assim, vários artistas, né, que estavam se profissionalizando, né, jovens artistas que estavam se profissionalizando naquele momento, ainda tem o Novíssimos, né?
e era uma exposição coletiva para jovens artistas, para artistas novos, né, no sentido não jovens etariamente, mas assim, artistas que estavam aparecendo no circuito, né, e vários de nós expusemos no Novíssimos, né. Eu fui selecionado fui premiado no Novíssimos como uma exposição individual que eu realizei em 2005, então foi um momento muito importante para mim, porque foi um momento que eu estava me formando, né, na EBA, e eu fiz essa exposição individual na Galeria do IBEU, e fui premiado com a melhor exposição daquele ano, recebi um prêmio de viagem, e foi muito importante, assim, para esse início da minha carreira, né. E depois disso eu comecei a fazer, eu entrei numa pesquisa acadêmica, né, fui fazer o mestrado no programa de pós-graduação História Social da Cultura da PUC, Rio, né, e de lá eu emendei com o doutorado também na PUC, mas no design, né, e aí numa pesquisa que eu estava, né, levando adiante como artista na época, né, uma pesquisa que se voltava para a apropriação da rua, né, como um aparato visual, né, e para manifestações gráficas, né, no caso específico da minha pesquisa de doutorado, manifestações gráficas que se apropriavam da rua, né, e que lançavam mão de meios de reprodução de imagens artesanais ou tradicionais, né, ou táticos, como eu vinha chamar, né, para a construção de objetos com os quais diversos agentes, né, se procurávamos fazer no espaço público, né. Então, assim, essa construção, né, conceitual, né, da minha pesquisa veio de uma busca da gravura fora do espaço do ateliê, fora do espaço da galeria, fora do espaço da arte, né, das instituições de arte. É uma busca de gravura na rua, né. Então, essa exposição no IBEU foi uma exposição que eu fiz basicamente em estilo gravura, né. Nesse momento eu havia me formado aqui e eu e meu irmão compramos uma prensa de gravura que tinha sido do Franz Weismann. A gente comprou de um outro colega nosso. A gente foi chamado para fazer um trabalho comercial, um trabalho de publicidade, né, em estilogravura. Era uma série de campanhas publicitárias para a Natura, e que eles fizeram em 2004, 2005, 2006, a partir de estilogravura. Então, a gente fez parte de uma equipe, né, que fez uma animação em estilogravura. E a gente era, né, recém-formado, meu irmão estava se formando aqui, e era um trabalho, um escopo enorme, né, e que a gente recebeu uma grana assim, inacreditável para a gente na época, né. E com esse dinheiro a gente comprou uma prensa, né, a gente dividia um ateliê na Rua Mundo Novo, em Botafogo, com outros amigos, eram vários amigos dividindo um ateliê, e o que permitia a gente, né, alugar aquele espaço. E a gente instalou essa prensa lá, né, e foi um momento assim, de muita produtividade, né. Todas essas estilogravuras que eu fiz eram estilogravuras que dialogavam com uma tradição estilográfica, assim, de trabalhos monocromáticos, né, desse contraste do preto e do branco, e que depois eu meio que deixei de lado, assim, quando eu comecei a fazer uma pesquisa de arte urbana, mas que recentemente, de certa maneira, eu voltei a me relacionar com esse tipo de pensamento, né, imagético. Quando eu comecei a fazer o projeto que já tem 10 anos, na realidade, que eu comecei em 2013,
que é a Cabulosa Wildlife, que é uma publicação independente, editada em estilogravura, e que é uma decorrência do meu trabalho na rua. Né? Eu acho que teve um momento muito dramático, assim, para mim, que bastante pelo fato de eu estar trabalhando com gravura, eu acho que muito, assim, pela sensação de um tempo maior de maturidade que o meu trabalho precisou levar nesse momento, né? E que eu vi toda essa geração de colegas, né, meus, geração de artistas que haviam ingressado na EBA junto comigo, entrar, né, dentro de um circuito profissional de arte. E foi um momento que eu me senti de fora. E, de fato, eu estava de fora. Né? Essa percepção me levou à rua. Né? O primeiro trabalho que eu levei para a rua, né, nessa época eu dava aula eu dei aula durante 6 anos. Um pouco antes de me formar, eu comecei a dar aula numa escola de arte chamada Grupo Nós do Morro, no Vidigal, né? E foi uma experiência muito importante para mim. Assim, eu dei aula desde 2003, desde 2003, 2004, até eu ingressar aqui na EBA. Né? E nesse momento eu usava o ateliê, né, do Nós do Morro para trabalhar também. E eu fiz um primeiro cartaz feito em stencil, e levei esse cartaz para a rua, assim, e era uma imagem de um homem meio símil, assim, e ele está meio que voando, assim, sabe? Isso já tem, né, 20 anos, e eu vejo isso, assim, como uma vontade, assim, de me jogar mesmo, assim, sabe? Foi um salto, assim, que eu precisei dar, de uma maneira muito dramática, assim, sabe? E que, na verdade, eu não imaginava, mas que me rendeu frutos, assim, que até hoje eu colho. Né? Nesse momento, assim, havia uma geração de artistas que estavam indo para a rua, né? Vindo de fora do circuito de arte. Né? E esses artistas construindo um meio que é um meio de arte de rua, né? Que foi um tema da minha pesquisa de doutorado. Né? Então, assim, artistas que vinham do design, da ilustração, né? De outras raízes, né, culturais, assim como o hip hop, né, o rap, e que estavam construindo uma cena nova no Rio de Janeiro nessa época, né, de arte de rua e de grafite, né, começaram a ter uma visibilidade muito, muito importante. Né? E foi um momento que eu entrei nesse circuito, nesse meio, né? Que, ao meu ver, era um meio alternativo, né? É um meio que buscava uma afirmação alternativa, buscava a afirmação de uma legitimidade, né? Então, isso foi uma coisa que foi recebida de uma maneira positiva, assim, pelo público em geral e pela mídia, né? E pelo próprio poder público, né? O grafite foi abraçado, né? E visto como uma alternativa à pichação, né? Mas, enfim, para além dessa manipulação da prática do grafite,
né? O que a gente pode ver é um grupo heterogêneo de agentes, né? Colaborando para a construção de um meio alternativo de visibilidade, né? E eu vinha fazendo gravura, vinha de dentro de um ateliê de gravura, né? Fazendo cartazes impressos em gravura, né? E comecei a me identificar com uma vertente dessa arte de rua, que era a vertente que trabalhava com cartazes, né? Então, na época das primeiras edições do Arte Rio, né, houve um evento paralelo chamado Arte Rua, em que eu participei, né, como artista e como representante, né, um dos representantes dessa vertente que trabalhava com pôster, né, dentro desse meio de arte de rua, né. Nesse momento eu estava no meio do meu doutorado, né, ou seja, pensando aquilo, né, entrevistando esses agentes que eram meus pares ali, pares concorrentes, né, diga-se de passagem, porque dentro desse meio da arte de rua é um meio de disputa de território muito assíduo, muito grave, né, é um meio que tem um territorialismo assim, muito conflituoso, né, entre diversos agentes e entre os próprios artistas, entre aqueles que querem ser vistos como artistas, né? E eu já estava também de volta à Escola de Belas Artes como professor, né? Em 2008, eu entrei como professor substituto aqui no ateliê de gravura. E enquanto eu estava como professor substituto, abriu o concurso, na vaga que havia sido do Adir Botelho, né? Abriu o concurso para professor efetivo, e eu fiz esse concurso. Eu tinha 30 anos na época, assim, eu era muito jovem, e eu passei, né? E comecei a dar aula em 2009, né? Tomei posse em 2009. Muito legal, porque foi assim que eu entrei, foi essa pessoa que começou a dar aula aqui. Ou seja, uma pessoa que havia se formado aqui, né? Que insistiu em ser artista, independente de não se ver, de não estar inserido dentro de um circuito que já nesse momento estava profissionalizado, né? Como colegas que já eram representados por galerias comerciais, que já participavam de exposições em espaços importantes, né, dentro do meio artístico. E eu, mais uma vez, sentindo que eu estava correndo por fora, né? Eu acho que é uma marca, assim, eu me sinto meio que um off-roader, assim, alguém que vai percorrer por fora. Minha própria trajetória acadêmica traz essa marca. Quer dizer, eu fui para a PUC, eu fui para a História Social da Cultura e depois eu fui para Design, né? Tem todo esse percurso, assim, né, que eu continuo fazendo, na realidade, com a Cabulosa, né? Nesse momento, claro, né, eu tinha 30 anos, assim, então eu era confundido com os estudantes. Hoje em dia, né, isso não ocorre mais, não corro esse risco, né, passado 15 anos. Mas, assim, a primeira geração de estudantes com a qual eu tive contato, né, foi engraçado, né? Foi uma segunda geração de artistas com a qual eu me identifiquei, né? Então parece assim que é um tempo né? Eu sinto às vezes que eu tive o privilégio de ter um tempo de maturação prolongado, assim, sabe? E eu vim com essa experiência prática, né? E conceitual, né? Da rua. E encontrei pessoas aqui que vinham também com esse interesse. Então, nessa segunda geração, né, o Júlio Ferretti é um cara com quem eu comecei, que foi meu aluno, com quem eu comecei a trabalhar. O Elvis Almeida, Mariana Moisés, a Luísa Stavale, que hoje em dia está como professora substituta aqui no curso de gravura. Tá?
são uma geração de estudantes, né, artistas, né, e que a gente começou a colaborar, né, e de uma maneira muito espontânea a gente criou um coletivo. O coletivo foi sendo criado, né, na verdade a partir de um movimento de sair do ateliê, na verdade de permanecer no ateliê para além do horário da aula, né, para além da atividade curricular, institucional, né, que a escola demandava e impunha, né. A gente ficava no ateliê até de noite, a gente vinha no ateliê sábado, sabe, durante as férias, sabe, e a gente começou a utilizar esse espaço como um espaço de produção coletiva, né, e quando a gente viu, a gente era coletivo, né. Esse coletivo começou de uma maneira muito aberta, muito permeável, as pessoas que estavam aqui colaboravam espontaneamente, né? Então teve um momento que a gente trabalhou com 20 pessoas, né? E ao longo do tempo, à medida que as demandas foram surgindo, né, de convites para eventos, convites para oficinas, exposições que a gente foi fazendo parte, né? O coletivo foi se estruturando, né, como um grupo, assim, né, com 8 pessoas, e que durante 5 anos a gente foi muito atuante, né? E o que a gente fazia basicamente era um trabalho de atravessamento da gravura, né? É claro que a gente estava partindo de um discurso institucional, acadêmico, né, e que procurava questionar, problematizar, estender, né, ampliar isso a partir da apropriação, né, e do contato, né, do fazer coletivo, de uma experiência compartilhada, né. Então, teve um momento assim que a gente começou a fazer intervenções urbanas, né, a partir de cartazes impressos em serigrafia, em estilogravura, né? E é claro, né, com 8, 10, 20 pessoas, imagina o poder de construção, né, que a gente conquistou, né? E teve um momento que a gente começou a compartilhar essa experiência que a gente construiu de autoria coletiva, né? A gente falava muito em termos de uma autoria compartilhada, né? Que vinha dessa brincadeira de desenhar junto, né? De você estar lado a lado e desenhar né? E pegar o desenho da outra pessoa, um grupo todo se apropriar daquilo e fazer daquilo um cartaz de 8 metros de altura, né? E a gente começou a levar isso para outras pessoas, a abrir isso no formato de oficinas, né? Então teve um momento assim que a gente trabalhou, a gente virou um coletivo de arte e educação, sabe? A gente fez diversas oficinas que a gente chamava de gráfica coletiva, né? Era uma brincadeira com o coletivo gráfico, e que a gente compartilhava essa experiência para grupos de jovens, né, grupos de pessoas que se interessavam por desenho, por artes gráficas, por arte, de um modo geral, né? E, claro, tinha toda uma questão performática, assim, muito importante naquilo, porque quando você está, né, saindo de um trabalho muito subjetivo, né, que é o trabalho, que é o embate tradicional da gravura, e indo para a ocupação de um espaço, né, aquilo virou um acontecimento, né? Isso. O coletivo não existe mais? Você falou sempre do passado. O coletivo, a gente não tem atuado mais, né? Algumas pessoas trabalham ainda juntos, mas não como a gente não tem mais essa prática de encontro tão constante, né?
cada um foi para um lado, assim, né? Mas a gente foi muito atuante entre 2010 e 2015, assim, sabe? A gente fez muita coisa, assim. E, bom, dessa experiência, né, da arte urbana, né, da arte de rua, no momento em que também eu comecei a sentir necessidade de voltar a uma produção individual, né, uma produção mais subjetiva, mais minha, né, eu comecei a fazer o projeto que há 10 anos eu levo adiante, que é a Cabulosa Wildlife, que é uma publicação independente, né, e que na verdade, eu saio da rua, né, e vou para um outro meio, que é o meio da publicação independente, né, que é um meio alternativo também, né. O que é legal, eu acho, é pensar nessa continuidade, né, entre o trabalho de arte de rua e o trabalho com a publicação independente, né? Porque são dois meios alternativos, são dois meios paralelos, são dois meios independentes, né? E o que há na questão né, do artista independente, da arte independente, né? O fato de você se ver capaz, né, de lançar mão, né, dos meios que você tem ao alcance da mão, né, para produzir e fazer circular o seu trabalho, né? Essa relação entre a produção e a circulação, né, essa tomada das rédeas, né, tanto da produção quanto do poder de fazer circular esse trabalho que a rua te oferece. Quando você cola um cartaz na rua, né, não precisa ser um artista, você pode ser simplesmente alguém que perdeu o seu gato, né? Você levou um cartaz para a rua e você se apropriou daquele espaço e você fez a urgência da sua mensagem atingir as pessoas, né? E o meio de publicação independente, que é um meio construído, né, coletivamente, né, com a colaboração de diversos agentes, né, e um meio extremamente heterogêneo e diferente da arte de rua, um meio super generoso, né, porque na arte de rua é um meio de treta total, porque é um meio que quando você se apropria, você está disputando o espaço, né? E você vai sempre arrumar um conflito. O conflito faz parte da apropriação, porque é uma apropriação à força, né? E o meio de publicação independente, ele é muito mais colaborativo, né? Você tem pessoas que vêm da literatura, né? Pessoas que vêm da fotografia, pessoas que vêm das artes visuais de um modo geral, né? Você tem a galera da gravura, né? Você tem a galera do design, né? Você tem os gráficos, ou seja, as pessoas que detêm os meios de impressão, né? Você tem os editores e as editoras, né? Ou seja, as empresas e os coletivos que se propõem a fazer uma curadoria, né, e a lançar mão, né, desses gráficos, né, fazer contato com essas pessoas que detêm, né, os meios de impressão e editar o trabalho de um escritor, de um fotógrafo, de um artista, né? E você tem as pessoas que detêm tudo isso numa figura só, né? Ou seja, uma pessoa que é um autor, né, que detém os meios de impressão, né, e que edita, como é o caso, né, da Cabulosa Wildlife, né, que é uma publicação feita em estilogravura, né? Então, eu acho que assim, o desafio é o desafio da insistência, né, de continuar produzindo, né? E as vantagens são que você é capaz de fazer circular, né,
o seu trabalho, né? E é claro, né, é um meio que se estruturou, né, e se profissionalizou. Então você tem hoje em dia grandes feiras, né, é um fenômeno mundial, né, as Book Art Fairs, né, feiras de artes gráficas, né, de publicação independente, que reúnem todos esses agentes, né, toda essa multiplicidade, né, de manifestações, né. Posso só fazer uma... Em relação à arte de rua, né, que foi um tema do meu doutorado, né, e como eu falei, né, ela foi absorvida de uma maneira muito positiva, tanto pela mídia, quanto né, aqui no Rio de Janeiro, particularmente, né, onde eu estudei, né, onde eu me voltei na minha pesquisa e na minha prática, né, e você via uma fórmula assim, que a mídia adotou e reproduziu de uma maneira automática, que dizia assim, a arte que saiu das ruas e entrou nas galerias, né? E é uma construção que diz muito pouco, né? Que na verdade mascara muito mais do que revela, né? Porque tanto essa galeria né, a que essa construção se refere, essa galeria foi construída, na verdade, né? Então, você vê essa geração, essas primeiras gerações de artistas que trabalharam com grafite, principalmente, que, claro, das vertentes de arte urbana, de arte pública, de arte de rua, a vertente mais forte e, claro, pelo seu contato com a pintura, né, pela sua analogia à pintura, né, esses artistas grafiteiros, né, cara, eles eram realmente produtores culturais, eles não entraram numa galeria eles construíram, de fato, essas galerias, colaboraram para a construção desse meio, né, e para a profissionalização desse meio. Né? Você tem caras importantes assim que se tornaram produtores culturais, né? Colaborando para a construção dessa possibilidade, sabe? Cara, essa pergunta eu acho que, na verdade, assim, eu deixei um pouco, sabe, essa atuação na rua, assim, sabe, quando eu fui fazer a Cabulosa. Claro, eu continuo fazendo, colando, mas assim, eu não vivo mais essa realidade, assim, para falar com propriedade sobre isso, sabe. Eu até fiquei com vontade de falar essa pergunta que eu acho que não me sinto tão, sabe. Que a cidade mudou, né? E assim, na verdade, há 10 anos eu deixei esse meio. Eu deixei um pouco por cansaço, assim, sabe? Porque realmente é muito desgastante, assim, você ir para a rua. Mas é muito envolvente também, sabe? Mas, assim, é muito conflito mesmo, sabe? E aí quando comecei com a Cabulosa, foi meio que sabe, para uma coisa mais amena, assim, sabe? Então, assim, eu acho que outras pessoas vão poder falar mais sobre essa questão. Que Cabulosa é uma gíria, né? É uma gíria usada por pichadores e grafiteiros, né? E passou a ser uma brincadeira entre nós, assim, sabe? E quando eu fiz, está fazendo 10 anos que eu fiz o primeiro número, foi em 2013, né? O primeiro número da Cabulosa. E foi muito engraçado como tem os trabalhos que eles acontecem assim, né? Parece que já vêm prontos, assim, sabe? E tudo veio muito, muito assim, sabe? Eu tinha uma placa de madeira que eu já estava pensando em fazer um trabalho naquele formato, né?
eu já tinha tido com os meus colegas do coletivo esse contato com o zine, com a questão do fanzine, né? O formato do primeiro número da Cabulosa era um formato de folder, dos primeiros números, né? Ou seja, com a Cabulosa, né, eu retomo um trabalho de estilogravura, né? Retomo uma relação com uma estilogravura tradicional, monocromática, né? Mas trazendo, né, um pouco da experiência, né, da arte de rua, né, e da apropriação da rua, né? Eu faço um atravessamento dessa gravura tradicional, né, e levo ela para um formato de uma publicação, né? Então, os primeiros números eles eram feitos como um folder, né, impresso frente e verso, né? Tinha um vinco no meio e aquilo era manipulado pela pessoa, né, que estava pelo leitor, né? Eu ia falar o espectador, mas é mais do que o espectador, porque a pessoa realmente manipula esse objeto, né? Então, há um paralelo entre pegar uma serigrafia ou uma estilogravura e fazer dela um cartaz de rua, levar esse cartaz, se apropriar da rua como uma mídia, como um aparato visual, né? E o movimento de pegar esse mesmo procedimento, né, tradicional e levar ele de volta a um lugar de artes gráficas, né, a um lugar que está em contato com o livro, né, que está em contato com o folheto avulso, está em contato com o cartaz, né. Muito das pesquisas historiográficas, né, sobre gravura se depara com o tipo de uso que esses objetos eram feitos, né? Então, quando você tem, por exemplo, uma pintura, né, e dentro dessa pintura, como uma imagem dentro de uma imagem, que é uma fórmula que o Hans Belting usa, que é muito legal, an image within an image, né? Uma imagem dentro de uma imagem. Uma maneira de você tentar se aproximar das formas como aquelas imagens eram apropriadas pelas pessoas, né, que se relacionavam com ela na época, né? E quando você tem uma pintura de uma pessoa numa posição de devoção e na frente dela um papel colado na parede, né, e aquele papel é uma gravura impressa, né, você começa a perceber, né, que a gravura ela sempre teve, né, essa questão de contato, né, de possibilidade de apropriação física mesmo por parte de quem está se relacionando com aquela imagem, né? Então, assim, o intuito da Cabulosa foi levar a gravura de volta para esse lugar, né? E fazer um folder que poderia ser manipulado. De um lado era realmente uma revista e quando a pessoa desdobrava, abria, tem um pôster. E aí o que a pessoa vai fazer com aquilo? Eu não sei, né? Não sou eu que vou dizer, né? Tem pessoas que me mandam foto, elas emolduraram, botaram na parede do quarto, outras mantiveram o folder dobrado e esse objeto está na porta-revista ou na biblioteca, né, delas, assim. Aos poucos o formato da Cabulosa foi alternando, né? Hoje em dia eu trabalho com o mesmo módulo, que é um módulo 65 por 95, que se relaciona com o formato do papel. É um papel que não é um papel de arte, não é um papel especial, não é um papel 100% algodão, é um papel muito bom, mas é um papel de artes gráficas, barato, acessível, né? O intuito do projeto é que ele seja também acessível à pessoa que esteja comprando aquele objeto, né? E que ela possa, até por esse valor, né, usar aquilo da forma como ela bem entender, né? Tem gente que cola com durex na parede, né? Claro, né? E tem gente que moldura, né?
Atualmente eu tenho trabalhado com esses módulos, mas com formatos maiores, assim, né? Até os formatos de painéis, né? E que eu volto a usar a rua e o muro, né? Como suporte, né? Desse trabalho. Então, isso foi um momento que eu estava muito atuante na rua, né? Eu utilizei... Na rua você lança mão daquilo que está ao alcance, né? Ao seu alcance. Né? Então eu utilizei xerox, serigrafia, estêncil, spray, estêncil com spray, né? Própria pintura, né? Em papel, né? Como eu usava um projetor, sempre com relação com a possibilidade de multiplicar aquilo. Porque é isso que a gravura significa. Ela é o poder, ela é um poder, ela é a ação de um poder, ela é a tomada de um poder. Né? Quando você tem um objeto com o qual você é capaz de multiplicar a imagem, né? E ao multiplicar essa imagem, você fazê-la circular e também barateá-la, né? Ou seja, torná-la mais acessível, isso é um poder. Né? Claro. Já está uma hora e 15. Porque me parece assim que hoje em dia a Cabulosa tem sido o trabalho ao qual você tem se dedicado. Sim, mas sim. além da Cabulosa, o que o Pedro, artista, tem feito? Assim? Bom, o que me fez... as reflexões que me levaram à Cabulosa e que surgiram a partir do trabalho da publicação independente, né, foram reflexões políticas, né, fundamentadas nessa questão do acesso, né, à legitimidade do fazer artístico. Né? Então, quando eu tomava para mim, né, os meios de fazer o meu trabalho, de fazer esse meu trabalho circular, né? E quando eu via outras pessoas que também estavam fazendo isso e me inseria, né? me agregava a essas pessoas, seja na rua, seja numa feira de publicação, né? Aquilo é um movimento político. Né? Desde a pandemia, né, eu acho que a pandemia foi uma coisa que trouxe uma mudança muito grande, tanto assim, para a minha atividade como artista, quanto para a minha atividade como professor. Né? Por um lado, como artista, em primeiro lugar, foi muito evidente como para mim e para as pessoas com as quais, né, eu mantinha contato e acompanhava pelas redes sociais, né, o fazer artístico se tornou uma coisa para além de um compromisso profissional, sabe? Ele se tornou uma demanda pessoal de saúde, sabe? De bem-estar, é uma estratégia de sobrevivência pessoal, sabe? E aí é interessante, porque isso extrapola a questão do artista profissional, sabe? Né? A gente começa a falar da arte como poder criativo, né? Que na verdade, todos nós humanos compartilhamos, sabe? E eu vi as pessoas se envolvendo em projetos criativos, seja panificação, sabe? Seja... jardinagem, sabe? E assim, é uma coisa que é muito séria, na verdade, sabe? E amigos que se tornaram artistas, sabe? Amigos que que atuavam profissionalmente como tatuadores, né? E que tiveram que parar a sua produção e que começaram a atuar como artistas, a investir numa pesquisa artística, né? E que se tornaram artistas depois disso. Né? Então, assim, para mim, esse fator, assim,
esse poder, sabe, que a arte tem de cura, sabe, se tornou uma coisa assim muito importante, assim, né? E que logicamente se refletiu no meu trabalho, né? E se refletiu na minha atuação como professor, né? Eu comecei a me interessar sobre o que é isso que acontece, que poder é esse que existe, né? E que eu sempre senti, sabe? E que começou a ser o que me levava àquilo, porque, né, estávamos em suspenso, né? Então, esse poder de envolvimento, de sensação de pertencimento que o fazer artístico provoca na gente, né? E é um poder para além disso que a gente... disso em torno do qual, né, a gente construiu todo esse circuito artístico, né? Quando a gente fala arte, né, a gente está... É uma imposição, é uma violência, né, cultural, né? Toda a crise museológica atual vem da verdade, né, disso, né? Toda a problemática de você lidar com um cara emblemático como Arthur Bispo do Rosário, né? Ou todas essas outras manifestações que a gente chamou de arte, né? E que levavam adiante fatores que começaram, e foi uma percepção minha, né, a aparecer ali de uma forma muito importante para cada um, mesmo que a gente tenha, né, passado adiante disso, voltado a fazer arte como artistas, né, mas que naquele momento foi fundamental para a gente, né, e que eu estou tentando ainda entender isso. Minha pesquisa teórica, né, tem se voltado para isso de uma maneira ainda muito descompromissada, muito experimental, né, mas que eu estou tentando, eu tenho chamado, de uma coisa mítica, de um poder mágico, né, é um poder da imagem, que está intrínseco ao fazer imagético, né, porque é aquilo que está além, né? E aí tem um cara que eu acho muito, com quem eu tenho dialogado, que é o Nadan Guerra, né, que é professor da UERJ, e tem falado sobre isso. Claro, de uma outra maneira, ele tem uma coisa que no meu caso fica em torno do fazer, do processo criativo, né? O Nadan performatiza e ritualiza isso de uma maneira que enfim, que extrapola, né, o limite da minha relação com esse mistério, mas que está aí, sabe? E, como professor, né, eu tenho trazido essa indagação, né, e, ao mesmo tempo, que na universidade a gente vai vendo que o conteúdo que uma disciplina possa ter, ou mesmo o conteúdo curricular, né, que a gente possa estar sujeito, né, ele é só uma pequena parte, né? A nossa atuação aqui, a nossa tarefa aqui extrapola em muito isso, né? Com toda a urgência, né, a dramaticidade, né, com toda a dureza, né, dos tempos que a pandemia inaugurou, né, eu acho que a gente aqui, né, a gente está lidando com outras questões, a gente tem que lidar com outras questões, sabe? Eu era coordenador do curso nessa época e era isso, sabe? Falando com as pessoas
convencendo a pessoa, tentando ver que a pessoa não trancasse o curso, né? Levantando o questionamento se aquilo não seria depois uma barreira enorme para ela transpor, se não valeria a pena ela manter uma disciplina que fosse, para ela manter o vínculo com esse núcleo, né, de convívio social que é a universidade e que a pandemia, né, passou a sublinhar isso, né? Nós estamos aqui pela troca, sabe? E essa troca tem que ser uma troca de colaboração mútua, sabe? Porque, cara, a gente se fudeu muito e continua fudido, né? A gravura, o fazer artístico tem uma relação total com o corpo, né? A gente né, o tempo todo está percebendo, né, que é o seu corpo inserido no embate com aquele fazer que gera o trabalho, né? No meu trabalho com gravura, sempre fui para uma escala maior, né, da gravura tradicional. E isso por uma simples incapacidade de fazer um trabalho pequeno, né? A coisa do desenho, que é muito ampla, né? Muito mais ampla do que o saber desenhar, né? É um pensar gráfico, né? Eu costumo dizer que você que é análogo ao corpo, né? E é interessante que, né, se você tem, vou ousar aqui uma comparação, né, num campo que, né, eu sou um leigo e estou falando de uma maneira talvez superficial, mas ainda assim, né, se você tem num balé clássico, né, uma série de restrições que implicam numa restrição dos corpos, é claro, que isso pode ser revisto, não sei, mas assim, você tem uma certa limitação, né? E na dança contemporânea não, todo corpo dança, né? E todo corpo desenha, né? Então você tem que entender de que maneira esse desenho, essa movimentação do corpo vai ser interessante e agradável, né? Prazeroso, né, ou desafiador para você, né? E buscar esse caminho, né? Então, no meu caso, assim, o meu desenho nunca funcionou pequeno, ele nunca funcionou mesmo, e eu fui ampliando isso, né? Com a Cabulosa, hoje em dia, né, para além da coisa da revista, do frente e verso, eu tenho trabalhado com os módulos, que é esse módulo do tamanho da prensa e do tamanho do papel, mas que eu vou juntando, né, mais de uma matriz e depois de impresso mais de um papel para fazer os trabalhos, né? Então é uma publicação periódica, né? A periodicidade ela é irregular. Então, às vezes eu faço, sei lá, 3 por ano, às vezes tem 10 por ano, né? Por sinal, durante a pandemia, durante os 2 anos de pandemia, eu produzi o equivalente a 7 anos anteriores. Foi um momento extremamente intenso, assim, de produção, né? E atualmente eu tenho trabalhado nesse sentido, né? Os módulos vão se agrupando, né? Eu trabalho com madeira de compensado, né? Nesse formato 65 por 95, e isso às vezes ao longo do processo de construção de um trabalho ele vai mudando o formato, né? Isso ocorre invariavelmente, né? O trabalho começa e à medida que ele está sendo desenvolvido, ao longo do processo dele, o formato dele vai aumentando, às vezes diminuindo, né? O diabo é que, na maior parte das vezes, vai aumentando. O fato da gente estar aqui ilhado, né, com certeza é uma dificuldade a mais, né, porque você faz um evento como Quinzena de Gravura,
né, que é um evento público, né, mas que, na verdade, quem é o público, né, quando a gente faz uma amostra aqui? O público é o público universitário, né, de professores, estudantes, técnicos e funcionários, né. É muito diferente da gente estar numa escola de artes visuais de Parque Lage, que uma abertura de exposição coletiva de estudantes é um acontecimento na cidade, né? E sempre foi. Né? Eu acho com os pesares dessa situação, mas talvez tenha algum lado positivo, né? Eu acho que tem uma questão de imersão, de fato, né? E a imersão tem a ver com a apropriação também, que eu estava falando anteriormente, né? Hoje eu vou ficar aqui até umas 8 da noite. Eu trouxe já, me preparei para lanchar depois da aula. E não fico sozinho, né? Felizmente, né? Eu fico com outros estudantes aqui. A gente brinca que tem um turno informal noturno, né? Por enquanto ainda informal, né? Mas que está, né, relacionado com essa segregação, né, que a gente vive, né. Por outro lado, também tem um desafio de buscar transpor essa barreira, né, o desafio de estabelecer contatos, né, de estabelecer pontes, né? E a própria instituição faz isso, né? Quer dizer, as bienais da EBA têm sido, a atual edição vai ser no Paço Imperial, já foi na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, né? Eu acho que esse tipo de movimento, né? E que quando eu paro para pensar, quando eu era, né, a gente faz isso, né? Eu acho que é uma lição também que a gente aprende, né, a duras penas, assim. Se você não buscar parcerias e contatos e pontes, você vai ficar isolado, vai permanecer isolado, né?